Olá, meu nome é Onan Rudá e esse é mais um episódio do Diversidade em Campo. Hoje retomaremos com a história dos primeiros dirigentes assumidos que ocuparam espaço no futebol. Realizaremos um verdadeiro resgate da trajetória do árbitro Pantera Cor-de-Rosa, do trio MBB e muito mais. Uma das figuras fundamentais para a comunidade LGBTQ+, no futebol, foi o árbitro Roberto Nunes Morgado, que agia em filiação com a Federação Paulista de Futebol, a FPF, e Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Nascido no dia 31 de maio de 1946, em São Paulo, Morgado foi um ícone do futebol na década de 80. Assumidamente bissexual, Roberto tinha um jeito único de mediar o jogo, apostando em um estilo carismático que se destacou entre os outros árbitros da época. Por suas pernas longas, magreza e personalidade vibrante, Morgado ficou conhecido como Pantera Cor-de-Rosa. Seu jeito, no entanto, incomodou. E após usar um cartão vermelho para expulsar a polícia militar de um campo em 1983, durante um jogo entre Vasco e Ferroviário pelo Campeonato Brasileiro, a Comissão Brasileira de Arbitragem exigiu que ele fizesse um atestado de sanidade mental. Morgado sempre se gabou do feito, afirmando que agora sou o único juiz da praça que tem um atestado de sanidade mental. O Pantera Cor-de-Rosa chegou a posar para placar número 536, no dia 8 de agosto de 1980, e foi indicado ao quadro de aspirantes da FIFA. Roberto apitou seu último jogo na segunda semifinal do Campeonato Paulista de 1987, entre São Paulo e Palmeiras, onde expulsou 4 palmeirenses e foi extremamente criticado na época. Neste mesmo ano, ele foi vetado para o Campeonato Brasileiro por não alcançar a nota mínima em uma prova escrita, realizada pela Comissão Brasileira de Arbitragem de Futebol. A história do árbitro também serve de inspiração para diversas pessoas da comunidade que querem ingressar no esporte, mas são impedidas pelo preconceito e falta de espaço. Ainda falando sobre a diversidade na arbitragem, o trio MBB, composto pelos árbitros Jorge José Emiliano dos Santos, Walter Senra, Paulino Rodrigues da Silva, conhecidos como Margarida, Bianca e Borboleta, respectivamente, se destacou no cenário nacional após assumirem publicamente sua orientação sexual. Margarida foi o primeiro a assumir sua sexualidade, enfrentando o manda-chuva da comissão de arbitragem, João Elias Filho, que declarou em uma entrevista: nenhum homossexual apitaria nos jogos. José não se deixou intimidar e era enfático no que pensava sobre sua relevância no futebol brasileiro, antes ser lembrado como um juiz bicha do que como um juiz desonesto. O surgimento do trio foi extremamente discriminado na época. Iniciou-se uma caçada aos árbitros gays, surpreendentemente sendo liderada por Armando Marques, ex-árbitro que sofria com gritos homofóbicos nos estádios e de dirigentes. Na década de 70, enquanto apitou jogos importantes, Marques era chamado de bicha e em muitas entrevistas ele disse gostar do grito e até incentivar a prática por parte das torcidas. Sua forma de apitar também era performática, mas contundente, e era conhecido pela sua firmeza como árbitro, apitando muitos jogos internacionais. Sua passagem pela presidência da Comissão de Arbitragem da CBF, no entanto, é controversa. Ele foi o responsável direto pela desistência do ofício de arbitragem de diversas pessoas LGBTQ+. Não escalava para jogos importantes, deixando apenas jogos pequenos e distantes para qualquer pessoa que sobre ela pairasse a ideia de que pertencesse à comunidade LGBTQ+. Em uma história curiosa, Marques mandou um recado para Clésio Moreira dos Santos, um árbitro heterossexual que apitava imitando o árbitro Margarida. O recado entregue pelo presidente da Federação Catarinense de Futebol dizia: avisa para sua Margarida que viado aqui só tem um. Armando liderou a comissão de arbitragem da CBF até 2005. Publicamente, no entanto, ele nunca revelou a sua orientação sexual.
Sérgio Senedesi foi o outro árbitro que sofreu uma intensa perseguição após burburinhos sobre sua sexualidade, que se intensificaram após as ações do trio MBB. Sérgio foi bandeirinha quase 2 décadas, atuando de 1985 a 2003 e trabalhou também como assistente em vários jogos de campeonatos estaduais, brasileiro e Copa do Brasil. Em 2016, ao portal Vice, ele falou sobre sua grande mágoa na arbitragem, que foi não alcançar o posto máximo na profissão. Na ocasião, Sérgio falou: faltou botar o escudo da FIFA no peito. Várias vezes fui cotado para receber a indicação da CBF, mas sempre alguém surgia com um comentário: ah, ele é viado, pois digo que prefiro ser viado do que ladrão, como muitos do que hoje tomam conta do futebol brasileiro. As ofensas homofóbicas no contexto futebolístico permanecem até hoje. Um exemplo é o de Marcelo Lima Henrique, que apoiou Jair Bolsonaro em um post destilando preconceito. Na ocasião, Marcelo declarou que preferia, abre aspas, votar em louco do que incentivar boiolices, maconheiros e inimigos da família. Não sou politicamente correto, não apoio boiolices. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, não entendeu o discurso de ódio do árbitro como algo sério para abrir uma denúncia. Até porque o STJD não julga essas coisas, né, gente? Mas enfim. A coragem desses árbitros em se fazerem presentes e orgulhosos sobre sua orientação sexual inspirou outros árbitros, e houve uma época em que se falava até em sindicato dos árbitros gays. Voltando a falar das arquibancadas, já vimos aqui no Diversidade em Campo que foi a Coligay a primeira torcida assumidamente LGBTQ+ do Brasil. Com a iniciativa da Coligay, outras torcidas nasceram, entre elas a Flagay, torcida organizada LGBTQ+ do Flamengo, fundada em 1979, que tinha como liderança Clóvis Bornai, ícone do carnaval carioca, que tinha até uma música, Flá, 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 Flagay, Flá, 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 Flagay, fui na torcida do Flamengo torcer, quase apanhei. Aí vem a música todinha. Durante as vésperas da disputa Flamengo versus Fluminense, o clássico Fla-Flu, Clóvis reuniu pessoas da comunidade LGBTQ+, para ir assistir ao jogo no Maracanã, com uma bandeira da Flagay. A recepção da notícia, no entanto, foi a pior possível. Os dirigentes do Flamengo declararam na imprensa que eles não iriam entrar e pediram a ajuda da polícia militar para impedir o ato. O Flamengo foi massacrado, perdeu o clássico por 3-0 e o presidente rubro-negro, à época, deu uma declaração dizendo: isso só pode ser praga da Flagay. O presidente era Márcio Braga, não tá aí, mas tudo bem. Com os constantes ataques, a torcida foi chegando à extinção. Entre os anos de 1996 e 97, houveram tentativas para reorganizar o coletivo, dessa vez com o auxílio do ativista Raimundo Pereira. Na ocasião, mais de 100 militantes da causa LGBTQ+, se juntaram para fomentar a ideia. Mesmo com os esforços, a torcida não durou muito tempo e foi parando com suas atividades devido aos preconceitos enfrentados. Em 2013, outra torcida LGBTQ+ foi criada, a Galo Queer, torcida do Atlético Mineiro, contra a intolerância e o sexismo nos estádios. Eu também já falei dela por aqui. Ganhou notoriedade através da sua página no Facebook. Na época, a torcida não foi bem recebida e chegou a receber ameaças de morte, vinda de outros torcedores do clube Atlético Mineiro. Natália Duarte foi uma das fundadoras da torcida. Após ir em uma partida em 2013 e presenciar manifestações de racismo e homofobia, ela revoltou-se, tendo a ideia de criar o coletivo com outras pessoas, com a proposta de ser um espaço que pretendia levar o esporte de forma saudável e segura para todos os torcedores e torcedoras. Ainda em 2013, outras torcidas ganharam notoriedade, como a Queer Lourado, movimento anti-preconceito das torcedoras e torcedores do Internacional, criado no Facebook, sendo seguida pelo Flamengo Livre, o Bahia Livre, a Gaivotas da Fiel do Corinthians, Bambi Tricolor do São Paulo, Grêmio Queer e Palmeiras Livre. Anos depois, foi criada a torcida Papão Livre, a primeira torcida LGBTQ+ do Paysandu. E 2019 foi um ano que surgiram diversos coletivos, sendo eles a Orgulho Vermelho, do Esporte Clube Internacional, o Marias de Minas do Cruzeiro, a Porco-Íris do Palmeiras, a LGBT Tricolor, que eu fundei, em seguida da Furacão LGBT, Coxa LGBTQ, Fiel LGBT,
Orgulho Rubro-Negro do Vitória e outras. Em 2020, as torcidas que se formaram foram Vozão Pride, Coral Pride, Sport Recife LGBT, Paraná LGBTQ, Vasco LGBTQ+, Frasqueira LGBTQ e a torcida LGBTQIA+, do Botafogo. Todas essas torcidas que vieram antes inspiraram o LGBT Tricolor como uma forma de dar visibilidade à comunidade dentro do Esporte Clube Bahia. De acordo com pesquisas da organização não governamental, o Grupo Gay da Bahia, o GGB, o Nordeste é a região brasileira com maiores números de crimes de LGBTfobia registrados no Brasil. Então, ter representatividade dessa comunidade em um ambiente tão hostil é fundamental para mostrar que estamos aqui e permanecemos na luta. Existe uma série de ações realizadas pelo LGBT Tricolor para garantir essa inclusão. Entre elas está a realização anual do nosso baile, que esse ano celebrou 5 anos de existência e luta da nossa torcida. Nas redes sociais, nos mantemos ativos, sempre trazendo à tona essas discussões e levando essa torcida para o campo. Criamos a camisa que é nosso maior símbolo e que já sinaliza quem somos quando chegamos no estádio, ou mesmo estamos fora dele. Levantamos essa bandeira, denunciamos com repúdio os crimes de LGBTfobia e damos voz a esses torcedores e torcedoras em nossa constante luta. No futebol brasileiro, a questão da orientação sexual de técnicos, dirigentes e presidentes é um assunto que ainda enfrenta muitos desafios e preconceitos. No entanto, existem figuras assumidamente gays no futebol e que são símbolos importantes para a luta da inclusão, como no caso de Emerson Ferretti, que já falamos por aqui, o atual presidente do Bahia e ex-goleiro. O atleta é o primeiro mandatário assumidamente gay de um clube brasileiro que disputa a Série A. Antes dele, o Moisés Spilleri assumiu o Caravaggio FC, time que disputava a Série B do Campeonato Catarinense e que ele levou para a Série A. Gabriel Augusto, professor da Universidade Federal do Pernambuco e da Rede Estadual de Educação do Estado, participa de diversas articulações na cidade de Recife pela promoção da cidadania LGBTQ+. No Clube Esporte Clube do Recife, assumiu como diretor a vice-presidência de Diversidade e Inclusão desde 2021, após protagonizar uma ação de protesto nas eleições do clube contra as falas homofóbicas de conselheiros direcionados a Gil do Vigor. Com a vitória da oposição naquele ano, foi convidado a compor a inédita vice-presidência, sendo a primeira pessoa assumidamente LGBTQ+, a ocupar um cargo de diretoria nos 118 anos de história do clube. Desde 2023, é também membro do Conselho Deliberativo do Esporte, licenciado para exercer o cargo de diretoria no executivo do clube. Gil do Vigor foi alvo de um episódio de homofobia em um grupo de conselheiros do esporte. Em 2022, Gil do Vigor foi convidado para compor, junto com Gabriel, a diretoria de diversidade e inclusão do clube. Brian Schwarson, diretor de relações com a imprensa da FIFA, declarou-se gay em novembro de 2022, reivindicando que a entidade é inclusiva e se preocupa com pessoas de todas as orientações sexuais. A revelação foi feita em meio à turbulência que envolvia a realização da Copa do Mundo de 2022 no Catar e a relação que o país mantém com a comunidade LGBTQ+, já que lá é por lei proibido ser membro da comunidade. Então, galera, essa foi mais uma jornada de histórias e figuras LGBTQ+, no futebol que inspiram. No próximo episódio do Diversidade em Campo, vamos falar sobre a comunidade LGBTQ+, no futebol brasileiro atualmente. Não se esqueça de se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. Conheça a Loja da Canarinhos. Ajude a contribuir com esse projeto fazendo um pix de qualquer valor para onarruda2@gmail.com e fique ligado em fazer a diferença através de Diversidade em Campo. Até a próxima! Brota